Os soldados fizeram a emboscada na estrada, atirando contra os reforços inimigos que seguiam para resgatar seus colegas nos combates na cidade próxima. Os drones kamikaze viram os tanques inimigos disparando dentro das vilas e rumaram para impedir seu trabalho. Soldados ucranianos continuaram avançando dentro de Kursk, tentando tomar o máximo de cidades, enquanto os russos reorganizavam suas defesas. Levaram artilharia para apoiar esse avanço, mas os drones russos começaram a descer contra esses equipamentos. Era a terceira semana da presença das tropas de Kiev em território russo, e agora seu desafio não eram apenas os conscritos mal treinados. A invasão de Kursk em agosto de 2024 pelas Forças Armadas da Ucrânia foi um ato ousado de Kiev, que mudou o jogo da guerra testando o poder de Putin. Os objetivos declarados por Zelensky não eram nada claros, e muito se questionou sobre os recursos gastos para um ato como esse. Qualquer que fosse o resultado, o presidente russo tinha um grande problema em mãos. Putin desenhou em seus mapas várias linhas que a Ucrânia ou seus apoiadores do Ocidente não deveriam cruzar. Com os Estados Unidos e a Alemanha profundamente relutantes e com medo de uma escalada, a Ucrânia se viu de mãos atadas, pois pouco poderia fazer sem seus aliados fornecendo equipamentos e munições. Essa relutância levou Zelensky e o comandante Oleksandr Syrskyi a fazerem reuniões somente entre os dois. Nenhum dos aliados teria sido informado, segundo algumas fontes, por medo de que informações vazassem ou que tentassem impedir os planos. As tropas foram então aos poucos sendo levadas para a fronteira entre o Oblast ucraniano de Sumi e o Oblast russo de Kursk. Diziam que era para impedir as incursões e os grupos de sabotagem russos na região, baseando-se também no boato de que o Kremlin tentaria um novo fronte ali, como fizeram em Kharkiv. Ao que parece, os comandantes russos foram avisados, mas ignoraram. Os soldados e sargentos ucranianos só ficaram sabendo o que ocorreria pouco antes e, mesmo assim, riram achando que era uma brincadeira. Quando o primeiro posto de fronteira foi obliterado e as colunas marcharam, sorrisos sumiram dos rostos ucranianos e russos. O mundo observou em choque como a Rússia era invadida e esperou a reação de Putin. Houve silêncio, bravatas e um passo para trás para desenhar uma nova linha, mais para trás daquelas que representavam as fronteiras russas. Os russos, com seus conscritos e chechenos na borda, não conseguiram deter ninguém. O avanço foi rápido. A escalada de Putin foi simples e exemplificada por um fato. Em uma reunião, o governador de Kursk tentou explicar o quanto os ucranianos haviam avançado. Foi cortado pelo presidente. E tudo continuou como se um desastre natural ou um evento menor estivesse sendo discutido. Um dos canais de comunicação do Ministério da Defesa russo começou a falar que os ucranianos estavam fugindo às pressas de Kursk. Em 25 de agosto, o mesmo canal oficial afirmou que já haviam matado quase 6.000 ucranianos e destruído mais de 700 equipamentos inimigos. Mesmo com toda essa carnificina propagandeada, as forças armadas do Kremlin continuaram perdendo território em Kursk. A Rússia tinha uma das maiores forças armadas do mundo, e agora tinha um problema em seu território, com mais de 120.000 pessoas deslocadas de suas residências. Era difícil esclarecer quantos reforços haviam sido enviados para Kursk, mas os principais nomes até o momento eram o 488º Regimento Motorizado de Fuzileiros,
do 6º Exército de Armas Combinadas e a 810ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda. A 155ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda também surgiu, inclusive com um infame vídeo onde um dos seus mostrava a cabeça de um ucraniano decepada e pendurada em sinal de ameaça. Essas últimas tropas citadas, inclusive, estavam em um avanço no sul de Donetsk. Suas reservas foram enviadas para a caótica e estagnada invasão de Kharkiv, e agora estavam em Kursk. As linhas vermelhas de Putin não foram cruzadas em força suficiente para uma retaliação mais forte em Kursk, tanto que boa parte de seus esforços continuou em Donetsk, para ganho de território em posições como Toretsk e Ivanivka. Claro que no meio de tudo isso também havia os chechenos do batalhão Akhmat. Essas forças especiais ganharam fama pela fuga nos primeiros dias e por serem culpados pela captura de conscritos. Isso dito pelos próprios russos. Também ficou famosa a filmagem de um combate feroz de um dos seus contra uma porta para capturar alguns telefones celulares como prisioneiros de guerra. Os canais russos o identificaram como Yusuf Abdulvadilov. O líder dos chechenos em Kursk, Apt Alaudnov, afirmou que as batalhas na região durariam uns 2 a 3 meses e a operação especial também não duraria muito mais. No meio de seus discursos, disse que os conscritos deveriam ir para o fronte, pois, mesmo com 18 anos e mal treinados, eram funcionários do Ministério da Defesa. Isso atraiu um pouco de ira de alguns grupos, principalmente alguns pais preocupados. Enquanto isso, Putin fez uma visita à Chechênia. Lá ele se encontrou com Ramzan Kadyrov, o atual líder da República. Havia razões para o líder máximo da Rússia ir até lá. Em 2023, Kadyrov afirmou que enviou mais de 26 mil combatentes para a Ucrânia desde o início da guerra, incluindo 12 mil voluntários, e que na época 7 mil deles estavam lutando ativamente. Durante a visita, o presidente russo aproveitou para ir até o túmulo do pai de Ramzan, Akhmat Kadyrov, que, com a eclosão da Segunda Guerra Chechena, mudou de lado, oferecendo seus serviços ao governo russo e, mais tarde, tornou-se o presidente da República Chechena. Em sua primeira visita em 13 anos, Putin também assistiu um pouco do filho de Ramzan Kadyrov atirando em alguns alvos, mas aparentemente não estava lá para o ver disparando com 2 metralhadoras douradas. Enquanto isso, os ucranianos expandiram seu território em Kursk. A preocupação por chegarem cada vez mais perto da usina nuclear fez os russos enviarem sacerdotes da Igreja Ortodoxa com seus ícones para o local. Algumas dessas atitudes levaram muitos a pensar que Putin se incomodou com Kursk, mas seu foco estava em Donetsk e na ofensiva. Os russos em Kursk começaram a criar trincheiras muito bem preparadas para travar o avanço ucraniano. Essas permitiriam um sistema de defesa que seria difícil de ser ultrapassado pelos ucranianos, apesar de serem bem distantes da linha de frente, e, se os ucranianos chegassem até elas, seria uma falha muito grande das primeiras linhas. O problema seriam tropas suficientes para expulsar os invasores se eles tivessem intenção de ficar mais tempo. Segundo alguns analistas, seria necessário um total de 50 mil homens para retirar os invasores de Kursk. Nesse caso, não adiantaria fazer como a sugestão de um homem vestido de soldado que xingou os civis de Kursk por não terem resistido aos ucranianos. Logo depois se soube que ele não era militar, mas ganhava dinheiro com o enterro daqueles tombados em combate. Putin tinha em mãos uma das maiores forças armadas do mundo e condições de expulsar os ucranianos, mas recurso nenhum no mundo é infinito. E ele teria que fazer escolhas drásticas. Hora de falar dos problemas da Ucrânia. Primeiramente, Kiev teria que lidar com o fato de que a Bielorrússia enviou suas tropas para a fronteira. Inclusive, os soldados do Wagner Group
que foram para lá depois de sua rebelião. Um ministro ucraniano alertou as autoridades bielorrussas para não cometerem erros trágicos para o seu país sob pressão de Moscou. A verdade é que, apesar de as forças armadas de Minsk serem menos preparadas, ter outro fronte criado talvez fosse demais para a Ucrânia. Se os russos tinham decisões importantes, os ucranianos também teriam. Zelensky e Syrskyi precisariam saber como lidar com Donetsk, onde só perdiam território. Dizia-se que 10.000 tropas foram usadas em Kursk, muitas delas de elite. Nomes como 80ª Brigada de Assalto, 82ª Brigada de Assalto Aéreo, 36ª Brigada de Fuzileiros Navais e 22ª Brigada Mecanizada foram alguns dos mais falados. Não é preciso falar de novo do problema da Ucrânia com o recrutamento, nem das vezes em que seus aliados lhe faltaram em fornecer munição e equipamento, acabando com estratégias e defesas. À medida que expandia seu território em Kursk, os ucranianos precisariam saber como defender o que foi conquistado e como se preparar para isso. Nas primeiras semanas, foi fácil manter uma linha de abastecimento das tropas e o apoio com reservas. Mas até quando os russos esperariam para colocar seus aviões e mísseis para atingir essas posições recuadas? As forças do Kremlin já se organizavam na terceira semana de invasão. Equipamentos mais poderosos começaram a fazer estragos nas colunas. Muitos dos grupos de batedores começaram a ser capturados e mostrados em vídeos. Eram escolhas difíceis para os dois lados, com estratégias funcionando ou falhando conforme o jogo da guerra mutava em suas regras enlouquecidas, com um único objetivo claro de culminar em mais sofrimento. Os russos miraram os equipamentos ucranianos em Kursk. Na terceira semana da invasão, havia tropas mais preparadas, com drones voando para interceptar os tanques inimigos pelas estradas do Oblast russo. Esses golpes eram somados aos disparos da artilharia contra os inimigos. Os drones observadores estavam espalhados pelos céus de Kursk, identificando os alvos e enviando coordenadas. Os disparos dos equipamentos colocaram fogo nos veículos ucranianos em posições variadas, onde as defesas russas foram testadas. As tropas de Kiev haviam levado sua artilharia para Kursk, começando a colocar seus instrumentos como um obuseiro M777 para disparar contra os russos. A equipe correu quando viu o primeiro kamikaze descendo. A explosão aconteceu diante deles, arremessando estilhaços. A artilharia voltou a funcionar pouco depois, mas foi novamente interrompida por outro drone que bateu no chão, apenas danificando o obuseiro, mas detonando as munições escondidas entre as árvores. Os impactos desses drones podiam acabar com os planos ucranianos. A destruição de um veículo de transporte Kozak já eliminava a movimentação de pelo menos 5 soldados que estavam dentro dele, fora os feridos ou mortos pelo impacto. Os vivos, em condição de combate ou não, se tornavam uma nova preocupação. Transportar os feridos era difícil e demorado, dando tempo para os drones kamikaze caírem naqueles que estavam lá para ajudar, gerando ainda mais baixas. As colunas ucranianas continuaram em frente. Grupos avançados, apoiados pelos blindados e pela artilharia, entraram nas vilas. Os russos tentaram parar esse tipo de progressão. Seus drones observadores chamaram depressa por seus companheiros de ataque. Os kamikaze desceram sobre os equipamentos ucranianos. Apenas esses não eram capazes de barrar esse tipo de avanço. Os soldados preparados eram necessários em solo. Os ucranianos continuaram progredindo. Os lançadores de granada abriram caminho para posições onde os russos ainda resistiam. Os rifles procuraram pelos alvos dentro das casas abandonadas pelos cidadãos de Kursk. Blindados foram usados para destruir onde quer que o inimigo fizesse base. Quando o assentamento
acampamento foi considerado limpo, os soldados rumaram para a fortificação mais próxima. Granadas abalaram a terra e a madeira que mantinham a estrutura. Mais explosivos foram sendo jogados, enquanto os ucranianos abriram caminho por diferentes posições, cercando russos com almas pouco calejadas pela guerra. O local foi finalizado com uma explosão para anunciar que não seria usado novamente pelo Kremlin. Esse tipo de avanço permitiu a chegada até Martinovka. As tropas pouco experientes e despreparadas ainda faziam parte da defesa a despeito dos reforços russos. Tais soldados foram obrigados a fugir algumas vezes, mesmo com bons equipamentos a serem utilizados. Os operadores de drones ucranianos ajudaram a identificar as áreas onde suas colunas precisavam passar. Os homens seguiram pelos caminhos livres, retirando as minas das estradas para os blindados seguirem. Os ucranianos foram ganhando território dentro das cidades. Em um dos casos, capturaram um P-80 abandonado, deixado pelas tropas surpreendidas. Em outra posição, os paraquedistas da 80ª Brigada de Assalto Aéreo encontraram um T-90, um tanque elogiado por Putin como uma das grandes máquinas de guerra russa. Dias depois, outro teria sido encontrado e rebocado para a Ucrânia. Mas cada vez mais forças russas chegaram em Kursk. Em operação há mais de 43 anos, o Su-25 foi desenvolvido para oferecer suporte aéreo às forças terrestres soviéticas. Durante esse período, a aeronave participou de diversos conflitos, inclusive da invasão soviética do Afeganistão. Em 2024, voou pelos céus russos para defender o próprio território, em condição de soltar as bombas Faber contra os avanços terrestres dos ucranianos. Os explosivos estouraram nas florestas russas, onde os inimigos tentaram conseguir cobertura. Os avanços ucranianos no leste e sul de Sudza foram grandes em alguns aspectos, mas os russos detectaram cedo alguns desses, como em Girin. Os ucranianos haviam encontrado os chechenos lá antes, mas as tropas como o Regimento 488 também deram apoio, lançando seus drones contra as forças de Kiev ainda no início da invasão. Os combates foram duradouros, com muitas perdas de blindados que tentaram entrar na vila. Drones dispensaram os explosivos contra alguns dos equipamentos escondidos nas florestas. O fogo incendiou a mata em volta e também os blindados ucranianos. Os soldados precisaram fugir da destruição, deixando para trás as vidas de amigos e muitos dos veículos em uma vila tomada pela fumaça e pelo incêndio. Desde o início até a terceira semana de invasão, Girin se tornou uma barreira para os ucranianos. A guerra começou a destruir a vila. Os russos foram experimentando a devastação em casa e nos campos. A tristeza começou a chegar cada vez mais forte para os civis, identificando suas moradas explodidas por suas tropas ou pelos invasores. E pioraria. O vetor norte dos combates de Kursk chegou a cidades como Malaya Lokhnia. Prédios residenciais onde os russos se escondiam sofreram com os disparos do veículo de combate de infantaria Marder, da 95ª Brigada de Assalto Aéreo. O canhão MK-20 de 20 mm poderia tirar mais de 1000 projéteis por minuto. Arrebentou toda a estrutura, despedaçando moradias de indivíduos que até 20 dias antes assistiam à guerra pelos celulares. O assalto não permitiu a tomada de Malaya Lokhnia. As forças ucranianas foram paradas pelos reforços que chegaram para ajudar as tropas exaustas que estavam resistindo ao avanço. O local era uma preocupação para os russos, pois ficava a menos de 50 quilômetros da usina nuclear de Kursk. Os fuzileiros navais da 810
estavam lá para combater os ucranianos, inclusive com seus drones batendo nos veículos de transporte. Os soldados de Kiev, da 95ª Brigada, também tinham seus drones em atividade na área, e eles voaram para dentro das casas onde os russos estavam entrincheirados, explodindo as residências e os homens. Os equipamentos da 810 foram atingidos ao tentarem se posicionar na cidade. As explosões foram perseguindo os soldados cansados e também os reforços que haviam acabado de chegar, colocando Malaya Lochnaya em uma área de disputa. Os rifles atirando contra os transportes russos nas estradas foram uma das estratégias ucranianas para impedir a entrada de mais reforços em Malaya Lochnaya. Um desses carros foi jogado para fora da estrada e recebeu tiros até finalmente as ameaças serem contidas. Os ucranianos encontraram um homem ainda vivo junto ao veículo cheio de marcas de sangue. Como o russo emboscado não teve tempo de avisar que foi atacado, os soldados de Kiev ficaram no mesmo local. Seus disparos voaram contra mais inimigos. O barulho da guerra preencheu a estrada vazia. Os ucranianos se aproximaram para encontrar um soldado ainda vivo, mas não tiveram tempo de fazer nada. Mais uma vez, a música da guerra acendeu na estrada. Quando o perigo foi eliminado, voltaram para verificar os novos prisioneiros de guerra. Malaya Lochnaya se tornou um limite para os ucranianos até 26 de agosto. Outro vetor de ataque era o norte, na direção de Korenevo. Os helicópteros Mi-28 partiram o ar dos seus russos para proteger a área dos assaltos ucranianos. Foi uma progressão difícil sob o ataque dos mísseis das aeronaves. No dia 14 de agosto, os ucranianos afirmaram que já estavam nas bordas da cidade. Os russos refutaram a informação e divulgaram um vídeo afirmando que aguardavam os inimigos por lá. A fumaça no céu mostrava os combates da aviação russa contra os invasores. Os drones FPV filmaram os tanques ucranianos atirando contra Korenevo. Os soldados sofriam com os disparos dentro das residências. Coube aos equipamentos kamikaze explodirem contra o alvo para aliviar a aflição dos homens que defendiam a cidade. Os drones ucranianos fizeram os voos para apoiarem as tropas nesses avanços em suas posições. Eles precisaram estourar sobre muitos equipamentos para liberar o acesso às vilas no vetor norte dos combates. Os drones da 80ª Brigada de Assalto acertaram os morteiros russos. Depois procuraram os postos de defesa e as casas onde os soldados se esconderam. A caçada foi intensa. As explosões revolveram o ar do campo com fumaça. O som de fogo contra metal foi um instrumento principal da música da guerra que aumentou até alcançar posições de comunicação e detecção dos russos. Depois de tantos combates, as tropas ucranianas entraram em Korenevo, expandindo seu domínio nos arredores da cidade. Essa não era a única posição perigosa para as tropas russas. Ainda havia aqueles cercados depois da destruição das fontes do rio Sen. Putin teria que decidir o que fazer em Kursk. Poderia enviar muito mais tropas, poderia esperar que os ucranianos se exaurissem, dados os recursos humanos limitados de Kiev, ou tomar a decisão mais drástica. Ele poderia optar por usar em seu próprio país a mesma tática de libertação de cidades que usou na Ucrânia. A Rússia tinha poder suficiente para isso, e a tática colocou os ucranianos em perda de território em Donetsk.
mas era uma decisão difícil. Cidades como Sudzha e vários vilarejos estavam quase intactos, com pouca destruição e muitos cidadãos ainda circulando pelo local. Quanto mais o comando russo esperava para decidir, mais os ucranianos avançavam ou fixavam posições dentro do território. Tanto que era com facilidade que recuavam os equipamentos danificados e acionavam as reservas. Isso tornaria necessário um ataque ainda mais intenso, que ergueria monumentos na Rússia que seriam legados eternos deixados pelo governo de Putin. Os esqueletos de cidades espalhados na Ucrânia mostraram como aqueles monumentos faziam um homem ser lembrado muito mais do que qualquer estátua ou placa. Era o poder, o temor ou o ódio na forma de mausoléus gigantescos construídos a ferro e fogo em uma nação.